3 etapas progressivas no início da vida de um cristão. Muitas vezes tem sido dito que os passos mais importantes que tomamos são os da nossa juventude. As decisões tomadas na juventude terão muito a ver com o curso da nossa vida futura, nosso testemunho para o Senhor e nossa própria felicidade dependerão delas. Até mesmo a nossa subsistência e a localização da nossa casa são muitas vezes determinadas no início da vida, e isso pode afetar todo o resto. Por isso, é muito importante tomar decisões corretas na juventude. Isso só é possível se formos dirigidos por um conselheiro mais sábio do que nós. Caminharemos bem se andarmos com Deus, buscando sua ajuda e sábia direção. E, enquanto enfatizamos a importância de andar bem perto de Deus em nossos anos de formação, ainda assim, gostaríamos de acrescentar que nunca haverá um momento na vida de um cristão durante o qual não necessite estar sempre dependente do Senhor. Há 3 eventos importantes no início da vida cristã. Primeiro, o ato mais importante de todos é achegarmos-nos a Deus como pecadores culpados e merecedores do inferno, e pela fé, aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e substituto pessoal diante de Deus. Até que este passo definitivo seja dado, nada será bem feito. Segundo, tão logo alguém seja salvo, a próxima pergunta deveria ser: onde me lembrarei do meu Senhor em sua morte? O bendito morreu por nós. Nos pediu que lhe recordássemos da sua morte e instituiu-nos de uma maneira simples e explícita como fazê-lo. E, tomando o pão e, havendo dado graças, partiu-o e deu-lo, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, verso 19 e 20. Seria sem importância a questão de onde devemos tomar a ceia do Senhor? 1 Coríntios capítulo 11, verso 20. Sentimos-nos livres para fazer o que pareça bem aos nossos olhos, como feito nos dias de Juízes? Veja Juízes capítulo 21, verso 25. O Senhor não permitiu que os israelitas na terra de Canaã oferecessem suas ofertas e holocausto em qualquer lugar de sua escolha. Teriam que ir ao lugar que Jeová seu Deus escolhera para fazer habitar ali seu nome, e não algum outro lugar. Veja Deuteronômio capítulo 12, versos 5 ao 6 e capítulo 26, verso 2. Quando o Senhor enviou 2 de seus discípulos a fim de fazerem os preparativos no cenáculo para comer a última Páscoa, a pergunta sincera feita por eles ainda serve como instrução significativa. Onde queres? Lucas capítulo 22, verso 9. Buscaram instruções do Senhor e ele as deu detalhadamente. Assim será, contanto que não coloquemos nossa vontade própria em questão e que desejemos conhecer a dele. Ao examinar-nos, o coração pode nos levar a sérios exercícios, já que muitas vezes outros motivos se misturam com o desejo de fazer a vontade de Deus. Nota do tradutor: é dado como certo que antes de participar da ceia do Senhor, o convertido a Cristo deve ter sido batizado. Terceiro,
A escolha de um marido ou uma esposa é o terceiro passo de grande importância. Desde já é algo que jamais deveria ser dado de maneira impulsiva, ou sem ter plena certeza de que está de acordo com a vontade de Deus. Muitos queridos jovens cristãos apressaram-se ao casamento por capricho próprio, sem buscar o conselho do Senhor, apenas para colher uma longa vida de dificuldades e tristezas. Às vezes, que problemas temos criado a nós mesmos? Uma decisão por Cristo em tenra idade é urgentemente necessária, porque se um jovem chega ao estado de casado, sem ser salvo ainda, não se pode dizer qual caminho escolherá. Mesmo quando, pela graça de Deus, ele venha a ser convertido mais tarde, no entanto, haverá uma colheita amarga de um passo dada com um inconverso não arrependido. É da maior importância ter um coração verdadeiramente consagrado a Cristo desde os primeiros dias da vida, pois que, sem isso, os passos dados pela vontade própria ou independentemente podem levar a resultados lamentáveis. Nas Escrituras, lemos sobre muitos exemplos de devoção ao Senhor desde a juventude. José, Samuel, Davi, Paulo, Timóteo e outros eram todos jovens quando começaram sua carreira. Samuel foi dedicado ao Senhor quando ainda era criança, e muito novo aprendeu a dizer: Fala, Jeová, que o teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3, verso 9. Queira o Senhor que cada um de nós tenha mais desse espírito. Daniel era apenas um jovem quando foi levado cativo para a Babilônia, porém, andou com toda a boa consciência diante de Deus. Ele sabia bem que os tempos haviam mudado após a era da grandeza de Israel. No entanto, cria que a verdadeira palavra de Deus não havia sido alterada. Quando jovem, ele foi fiel a Deus em um país estrangeiro debaixo de circunstâncias muito duras. 4 coisas caracterizam esse querido servo de Deus desde a juventude até sua velhice. Foram elas: propósito, oração, louvor e prosperidade espiritual. De uma maneira muito decisiva, Daniel propôs em seu coração agradar a Deus. Ele era um homem que se deu à oração, não apenas em tempos de duras provas, mas o fez como sua prática diária. E quando recebeu a tão desejada resposta à sua oração, veja Daniel capítulo 2, a primeira coisa que fez foi louvar ao Deus do céu. E porque Deus honra quem lhe honra, ele fez com que Daniel prosperasse em uma terra estrangeira. O firme propósito de coração é como o leme de um navio que o capacita para seguir um determinado curso. Um navio pode ser muito bem projetado e possuir potentes motores, mas faltando o leme para nada aproveita. Não pode dirigir-se a nenhum destino. Paulo governava um bom leme quando disse: Uma coisa eu faço. Filipenses capítulo 3, verso 13. Não era um homem vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Era de um só propósito: viajar por este mundo para alcançar Cristo em glória. Não queria parar na jornada, mas continuar rumo à glória e à coroa de vencedor. Mas é proveitoso enfatizar o fato de que a oração distinguia Daniel, pois somente a própria resolução humana de agradar a Deus não é suficiente. Há que se andar sempre em dependência do Senhor,
reconhecendo nossa fraqueza. O conselho de um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, dado aos jovens crentes em Antioquia, foi que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Atos capítulo 11, verso 23 ao 24. Para fazer o mesmo, devemos aproveitar a graça e a ajuda proporcionada por Cristo, nosso grande pontífice. Queira o Senhor conceder, tanto ao escritor quanto ao leitor, mais desse propósito de coração e de um olho sincero. Mateus capítulo 6, verso 22. Características implantadas nos santos do passado. Para que possamos ser preservados de muitos passos falsos que desonrarão ao Senhor e encherão nossas vidas de tristeza. Tudo anteriormente mencionado terá muito a ver com o nosso tema principal, o casamento.